Olá, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou a Gé e esse é o nosso 39º Semanário Mafim. E a semana começou com a Marta, o Andrés e o Jesus lá na casa dos De La Reina conversando sobre a empresa. E Jesus repreende Andrés porque o Andrés está defendendo a Digna. Ele pergunta a Marta se ela tem mais alguma novidade sobre a questão do balneário. A Marta fala que não sabe de nada desde quando teve a conversa desagradável com a tia. E a Marta me arrancou uma risadinha muito sincera quando ela concordou com Jesus, quando Jesus falou que Digna deveria se manter afastada do projeto do balneário. Olha só que ponto essa novela chegou. Marta concordando com Jesus. O Andrés então sugere que o projeto seja repensado, que o balneário seja adiantado. A Marta e Jesus se colocam contra e Marta justifica o seu posicionamento falando que se ela aceitar, significa que ela cede facilmente às pressões. Andrés diz que os Merino não são tão ingênuos quanto se pensa, e aí a Marta fica, como assim? Eles vão passar a perna na gente? E Andrés fica quieto. E depois ele fala que Luiz o andou sondando pra angariar votos. Aí a Marta, votos para o quê? Aí o Andrés conta que esses votos são para que a Marta seja substituída na direção da empresa. Jesus pergunta o que Andrés respondeu, ele fala que nada, porque ele não quer se colocar contra a irmã, mas também não quer ficar no meio do fogo cruzado entre as famílias. Jesus comenta que se Luiz foi atrás de Andrés para pegar votos, significa que ele também vai atrás de Tássio. E Marta diz que naquele momento, especificamente, Tássio está chateado com ela por causa de Carmen. Jesus questiona a irmã se ela conseguiu acalmar Tássio e ela fala que deixou aquela tarefa para o pai. Marta decide fazer uma reunião para mostrar aos Merino que ela não vai dar um passo atrás na decisão de adiar o projeto do balneário. Lá na loja, no estoque, Cláudia está falando sobre assuntos aleatórios, achando que Fina a está escutando, mas Fina está diante dos produtos com a prancheta na mão, totalmente alheia ao que a Cláudia está falando. Quando Cláudia chama a Fina para a realidade, Fina diz que está apenas pensando nas coisas dela. Cláudia fala que sabe o que são essas coisas e que se a Fina tá daquela maneira por conta dos rumores que chegaram ao Dom Agustin ou pela pichação, mas Fina a corta dizendo que não quer falar daquele assunto. Cláudia apenas diz que está à disposição da amiga se ela precisar. No jardim, que nós já conhecemos muito bem, quem está lá dessa vez conversando com a Marta é o Pelaio. Ele insiste na questão do casamento. A Marta pergunta o que foi que mudou e Pelaio fala que as coisas para ela não melhoraram. Marta pergunta se Pelaio não tem mais medo das fofocas. Ele fala que tem medo sim e que não gosta de ficar numa situação como aquela, justamente porque ele evitou coisas como aquela durante a vida toda. Porém, sobre o casamento, ele está convencido de que é o melhor para os dois e que vai protegê-los. Marta então quer saber qual vai ser o papel de Fina nessa situação, porque a última vez Pelaio a aconselhou, ele disse para que Marta se afastasse de Fina. Marta fala que não vai se afastar de Fina por nada no mundo, nem mesmo para proteger a si mesma. Pelaio lembra a Marta que Dom Pedro está investigando a sexualidade dela e que não vai parar até que descubra a verdade. Marta pergunta, nossa, ele não pode me deixar em paz? Pelaio diz que tentou fazer com que Dom Pedro deixasse Marta em paz e que ela não vai gostar da maneira como ele fez isso. Marta faz uma cara do tipo, fale-me mais sobre isso, e Pelaio então conta a mentira inventada, que ele e a Marta estão juntos. E ele justifica a atitude falando que não viu outra alternativa senão essa, porque Dom Pedro estava fazendo muitas perguntas. Marta fala que Pelaio não tinha direito de fazer aquilo, que ele foi longe demais. Pelaio se desculpa e que fez aquilo para ganhar tempo, porque é melhor pensar que a Marta é uma desfrutável do que uma invertida. Marta então faz questão de deixar uma coisa clara para Pelaio. Fina es el amor de mi vida y no voy a ponerlo en riesgo todo por un matrimonio de conveniencia. Prefiero vivir mi vida en riesgo que vivirla sin la persona que lo significa todo para mí. Pelaio vai até a loja conversar com Fina, dizer que Dom Pedro está disposto a sujar o nome de Marta, que ele tem informações o suficiente para isso, e ele fala também sobre a mentira que ele inventou. A Fina fica tipo, oi? E Pelaio se desculpa. Diz que foi a única coisa que lhe ocorreu, que entende que é complicado, mas que foi a única saída encontrada. Serafina fica um pouco fora de órbita e depois pergunta o que é que eles farão. Pelaio diz que sabe bem que Marta não aceita, porque ela não quer perder a Fina
e ele entende, mas que tem muita coisa em jogo. Fina pergunta, uai, por que é que ela me perderia? É um acordo que temos por questões de proteção. Eu acho que a Marta tem medo de que a Fina não aguente ver ela estando com outra pessoa, mesmo que seja uma encenação, e acabe desistindo das duas. Isso me lembrou muito uma passagem que me dói muito, uma das que me dói muito de O Sete Maridos de Evelyn Hugo, que é mais ou menos nesse contexto de encenação, porque, se não me engano, a Evelyn vai fazer uma cena quente com um cara que já foi marido dela, e a Célia fala que não aguenta mais, que vai ser horrível pra ela pensar nos dois juntos, assim, é uma coisa muito dolorosa pra Célia, mesmo que seja encenação. E eu acho que a Marta também pensa a mesma coisa da Fina, que mesmo que seja encenação, vai doer muito na Fina e ela não vai aguentar o tranco, e seria compreensível a Fina não aguentar, porque o Pelaio e a Marta estariam vivendo a vida que a Fina quer junto com a Marta e vice-versa, andando de mão dadas em público, estar no público como elas são, um casal, demonstrando o afeto em frente às pessoas, almoçando com os Delarena, jantando, indo a festas na casa dos Delarena, está ali na sociedade. Então o medo da Marta é totalmente compreensível. Mas, paralelos à parte, voltando então para a novela, o Pelaio diz que a Marta tem medo porque ele sugeriu que ela e Fina se afastassem. A Fina fica em choque e Pelaio já corre para dizer que foi num momento de tensão que ele fez aquela sugestão, que ele já não pensa daquela maneira e que Marta teme que mais cedo ou mais tarde aquela situação acabe separando as duas. Fina, daquele jeito que a gente conhece bem, pergunta se o plano de Pelaio é aquele: separar as duas quando a carreira política dele já estiver lá no alto e a Fina começar a ser vista como um estorvo. E o que o Pelaio responde? Nada. Ele fica mudo. Agora eu pergunto, vocês confiam nessa Iag? Porque pra mim ele vai ter que correr muito, provar com o sangue dele que ele merece confiança. Eu tô com um olho no peixe e outro no gato com esse cara. Fina diz que Damian tentou separar as duas quando descobriu sobre elas e que se Damian não conseguiu, não vai ser Pelaio que vai separá-las. Ela pergunta por que Pelaio quer ajudá-las, já que Dom Pedro está descobrindo a verdade e o casamento já não parece uma opção. E Pelaio conta uma história triste da sua infância, quando ele estava na escola, tinha um valentão que não dava paz para os meninos, mas nunca tinha se metido com Pelaio, só que esse valentão se meteu com um amigo de Pelaio e por conta disso o menino acabou tirando a própria vida, e Pelaio fala que não quer ficar com o mesmo sentimento de que poderia ter ajudado, mas quando decidiu ajudar foi tarde demais. Pelaio diz que ninguém vai separar Mafim, que ele pode jurar sob a Bíblia, mas Fina não coloca muita fé. Pelaio diz que sabe que elas não precisam de um homem para salvá-las, que elas não são princesas. Aí ele mentiu porque sim, são duas princesas. A Fina é a gata borralheira e a Marta... Que princesa a Marta seria? Porque as princesas... Tem princesa burguesa na Disney? Ah, tem a Elsa, né? E como falam que a Marta é a rainha de gelo, então a Marta seria a Elsa. Então sim, são duas princesas mas que realmente não precisam de homem nenhum. Enfim, o Pelaio diz que aquilo é apenas sobre ajudar um ao outro e pergunta se a Fina pode convencer Marta a se casar com ele. Fina diz que sim, só se não houver condições, e Pelaio diz que ela e Marta ficarão juntas para o resto da vida. E Fina diz que é isso que elas querem e os dois acordam com um aperto de mão. Do lado de fora do escritório da Fábrica Delarena, São Pedro não está economizando com raios e trovões, enquanto do lado de dentro as coisas ainda estão um pouco calmas e Damian está bem tranquilo, dizendo para os filhos não se preocuparem com Tássio, porque Tássio está ao lado deles. E a Marta fala que ela precisa se mostrar firme. Andrés pergunta se firme significa abandonar o projeto, só que o projeto não está sendo abandonado, ele só está sendo deixado ali em segundo ou terceiro plano, mas ele tá ali. E aí, enquanto eles estão ali conversando, o Joaquim e o Tássio chegam, Luiz e Dom Pedro não estão presentes e mandou o voto por meio do Joaquim, mas ninguém sabe ainda que esses votos serão necessários. Aquela reunião é apenas para mostrar quem é que manda até aquele momento na empresa. A reunião começa já naquele clima de tensão, todo mundo discutindo, mostrando
mostrando os seus pontos, e Tássio fica quieto porque ele chegou ontem, apesar de já querer sentar na janela, ele ainda não entende muito bem a dinâmica do funcionamento da empresa. E a briga começa a esquentar porque, indiretamente, o Joaquim chama a Marta de mentirosa e mal intencionada. E Marta então fala, vamos fazer uma votação para ver quem é que vai mandar nessa bagaça. Todos compram a ideia de votação, porque os de la Reina estão certos de que a Marta continuará sendo diretora, mas acontece que Damián e Jesus votam na Marta e o Andrés, que é a pessoa mais inútil nessa novela, fica em cima do muro, porque ele não quer ficar chateado com a irmã, mas também não quer desagradar os primos, porque ele é muito ligado principalmente a Luís. O que é que ele faz? Ele vota em branco. O Joaquim então expõe os votos de Dom Pedro e de Luís, que obviamente é nele mesmo, e Damián diz que a votação está empatada, e quem vai desempatar é o desquerido do Tássio, que é outro inútil. Na verdade, ele é mais útil do que o Andrés, porque ele anda irritando todo mundo, e ele vota no Joaquim. Marta e Damián não entendem nada depois do fim da reunião, não entendem nada da votação, e Jesus fala que a questão é clara, que tem 2 desertores e que eles deveriam explicar o porquê eles votaram daquela maneira ou por quanto. Andrés diz que não traiu ninguém, que ele só não queria que a junta diretiva se tornasse um campo de batalha, sendo que já é um campo de batalha, meu querido. Marta então fala, os seus escrúpulos custaram o meu cargo. Andrés tenta se justificar, mas Jesus o corta, direcionando uma pergunta para Tássio, perguntando se ele não tem nada a falar, e Tássio diz que votou no Joaquim pelo bem da mulher dele. Marta, sem paciência, reforça que o cargo continuará sendo da Carmen assim que ela voltar de viagem, e Jesus aproveita que o circo está pegando fogo, coloca mais um pouco de querosene e diz que a culpa é de todo mundo ali que quis colocar um Zé Ninguém, isso falando de Tássio, em um cargo tão importante. Tássio diz que basta o instinto dele para saber que não pode confiar em ninguém e que sabe, não sei de onde que ele tirou essa informação, de que havia um plano para tirar o cargo de Carmen e dar ele à Fina. Eu estou ansiando para que a Carmen volte logo e descubra tudo o que o Tássio tá fazendo e acabe com a raça dele. Eu quero que ele se arrependa de ter nascido, porque como pode ser tão burro, tapado, sonso desse jeito? A Marta até pergunta, como você pode ser tão estúpido? Damián pergunta quem colocou aquela ideia na cabeça de Tássio. Tássio diz que não importa, e Jesus fala que é a mesma pessoa que arquitetou toda aquela situação, a Digna. Ele fala para Tássio ser homem e confessar, só que Tássio não fala nada, e Jesus continua falando que Digna conquistou Damián para colocar os filhos na empresa, depois tentou a mesma coisa com o Dom Pedro para conseguir mais poder dentro da empresa e agora está usando Tássio. Damián pede explicação para Tássio. Eu gostei muito dessa cena, porque Damián pede uma explicação para Tássio. Tássio fala pai e Damián fala, não me chame de pai, ponha-se pra fora daqui. Ai, que delícia, se ferrou, Tássio. Fina e Pelayo chegam à casa de campo, a Fina está com um jornal na mão, ela entrega pra Marta e pergunta do que se trata aquela notícia. A gente não vê nem a manchete da notícia, mas pelo jeito é sobre a nova direção da fábrica. E Marta fala que os merinos conseguiram um número suficiente de votos para tirá-la do cargo de diretora. Ela resume a história e diz que decidiu ir para casa para se acalmar e pensar um pouco no que aconteceu. Fina e Pelayo dizem que sentem muito e Fina diz que ela e ele estão ali para conversarem sobre um assunto com Marta. Marta regala o olho assustada, esperando a próxima pedrada, e Pelayo diz que ela e Fina precisam se proteger. Marta diz que elas já fazem aquilo e Pelayo diz que a melhor solução não é se esconder, mas sim os dois se casarem. Marta fala que aquilo já foi conversado, Fina pede para a esposa dizer que sim, porque ela não aguenta mais os rumores, as pichações, e que Marta se casando é o único jeito de elas não viverem com medo de denúncia ou da prisão. Marta diz que tudo vai ficar bem e Fina fala que só quer ser feliz ao lado da esposa sem medo, e que a única solução é que uma das duas esteja casada. Desconsolada, Marta pergunta se não tem outra solução e Fina diz, faça isso por você, por nós, por mim. Pelayo diz que entende o medo da Marta, que é que ela e Fina se separem, mas garante que aquilo não vai acontecer e vai facilitar para elas ficarem juntas. Parabéns por fazer o mínimo por Mafin, né, meu filho? Fina diz que acredita em Pelayo, que se não acreditasse não teria levado ele até lá. Pelayo diz que a última vez que ele fará o pedido, que Marta e Fina ficarão juntas, que isso vai ajudar Marta a voltar por cargo de direção e ele também será ajudado com a carreira
carreira política. Marta olha intensamente para Fina e diz sim pro Pelayo. Lá na casa dos de la Reina, a Marta e Damián estão conversando e ela diz pro pai que não dá um ano para ela voltar para a direção. Damián diz que duvida depois dos rumores que rodaram sobre ela e Marta diz que tem a solução. Nisso a campainha toca, enquanto Damián tá perguntando o que a filha quer dizer com aquilo. Teresa abre a porta e por ela passa Pelayo. Damián fica tipo assim, Pelayo, então, eu e minha filha estamos tendo uma conversa importante aqui, se você não se importa. Marta, pai, calma. Pelayo toma a palavra, diz que está ali para conversar sobre Marta, tece elogios sobre ela, fala que começou a sentir algo mais por Marta depois que começou a trabalhar com ela, e nisso Damián tá sem entender nada. Pelayo então fala que está apaixonado por Marta e que quer se casar com ela. Ai, gente, olha, sinceramente... Ai, essa novela é uma piada pronta, né? Mas tudo bem. Damián não sabe nem o que falar direito, mas ele diz que é preciso refletir um pouco sobre o assunto. A Marta fala que é o que ela quer. Apesar de todos saberem que ela ficou viúva há pouco tempo, todos devem saber também que o que Jaime queria é que ela fosse feliz. Damián continua sem entender nada, mas autoriza Pelayo a se casar com Marta e deseja boas-vindas à família. Damián pergunta se eles já têm data, Pelayo fala que não, mas que quer que aconteça em breve porque eles não são mais adolescentes, e vai pedir para a mãe o anel da avó pro noivado. A Marta diz que a família do Pelayo ainda não sabe, que na verdade ela não quer que aquilo se torne um grande evento, mas Damián diz que ali na família pelo menos eles devem comemorar e diz que vai até a adega buscar um vinho. Quando ele sai, Pelayo diz a Marta que em breve eles serão casados e poderão fazer o que quiser, e eles ficam nessa energia aqui. Lá na sala do casarão, Damián chega falando para Jesus, Begônia, Andrés e Maria que Pelayo e Marta têm uma coisa muito importante para contar. Todos ficam de pé e Marta então anuncia que ela se casará com Pelayo. A cara da Maria e da Begônia é muito de gente, o que é que tá acontecendo? Porque para elas também não fazem o menor sentido. E a Begônia também nem sabe sobre Mafin, né? Será que um dia ela vai saber? É que há tanta coisa na cabeça dessa querida que ela não tem tempo de pensar em nada além dela, mas enfim. O Andrés acha estranho, mas parabeniza a irmã. E depois, quando os três irmãos estão sozinhos ali num cantinho, Jesus diz que a irmã fez uma boa jogada ao se aliar com o melhor cliente deles. Mesmo sabendo que o casamento é por conveniência, Andrés pergunta a Marta se ela tem certeza, porque, segundo ele, casar-se com alguém que não ama não é uma boa ideia. E Marta diz que Pelayo a entende. Ela enfatizou muito o entende, então a gente pegou ali que ela contou pro Andrés de uma maneira indireta que Pelayo é como ela, faz parte do LGBT povo animado. Enquanto a família está ali fazendo um brinde, a guarda civil chega e dá voz de prisão a Andrés, porque ele foi acusado de assassinato do Vitor, que é um amigo da Maria que apareceu aí, engravidou ela e ela não queria que o Andrés ficasse sabendo que o filho não é do Andrés, que é do Vitor. E aí ele morreu por acidente, mas quem tava na cena do crime era a Maria, e a Maria fez um combinado com Jesus. Enfim, a culpa caiu no Andrés. No final do expediente, lá na loja, Fina e Cláudia conversam sobre a situação da empresa. Fina diz que entende a chateação dos Merino e de Tássio, mas ela acha que Marta os tratou muito bem para que eles retribuíssem daquela forma. E Cláudia diz que Tássio pensa que a Fina foi colocada como encarregada para tirar o posto de Carmen. Fina, em choque, diz que aquilo lhe dói porque Marta jamais faria uma coisa como aquela, que estando com Marta aprendeu que ela é uma mulher justa e leal, que se dedica à empresa e aos trabalhadores. E a Cláudia diz que entende que não é ela que tem que ser convencida. É só que Tássio está chateado com os de la Reina. Fina pergunta por que se fizeram de Tássio acionista da empresa, se ele foi reconhecido como filho pelo Damián. As duas continuam conversando quando Marta chega e fala que veio de Madrid. Cláudia diz que Marta pode confiar nela, mas que ela se retira
mentira, se for o caso. A Marta diz que não, mas que o que será conversado ali não poderá sair dali. Ela conta sobre a prisão de Andrés e Cláudia diz que logo as coisas vão ficar bem e pede licença para se retirar. Marta e Fina ficam sozinhas e a Marta fala que ela e Andrés estavam um pouco distantes por conta de divergências empresariais. Fina diz que ela não tem culpa do que aconteceu. Marta fala que estava muito envolvida com a empresa e que talvez não tenha percebido que Andrés não estava bem, que se meteu em uma situação complicada. A Fina pergunta sobre o que é que a Marta tá falando. A Marta diz que nada, que ela sabe que o irmão dela é inocente, mas que o advogado não deu boas respostas sobre a situação do Andrés, tendo em vista que ele é o único suspeito. Fina diz que será encontrada uma maneira de tirar Andrés de lá, porque a verdade sempre vem à tona. Marta diz que o que a Fina falou é bonito, mas não corresponde à realidade. E Fina pergunta se Marta foi falar com o Damião. Marta diz que não, que queria ver a Fina, que precisava ver a Fina, porque é Deus no céu e Fina na terra. Eu amo Fina sendo o porto seguro de Marta e Marta sendo o porto seguro de Fina. Marta fala que precisará de Fina ao lado dela e Fina diz que não irá se mover. Marta e Joaquim chegam ao escritório. A Marta fala para o primo sobre algumas coisas que ele vai precisar. Joaquim agradece. Marta fala que como os papéis que mudam a direção já foram assinados, se ele não precisa mais dela, o escritório agora é dele. Joaquim diz que a família está arrasada com a prisão de Andrés e se precisarem de alguma coisa, eles estão ali. E Marta fala que Andrés já está sendo cuidado pelo melhor advogado do país, então não, eles não precisam de nada deles. Marta chega à casa do pai e eles falam sobre a situação de Andrés, sobre a chefia de Joaquim, os dois muito incomodados com ambas as situações, claro, e o assunto acaba chegando em Pelayo. Damião pergunta se o prometido de Marta vai ficar fora da cidade por muito tempo e a Marta com um ar do tipo, esqueci que agora eu tenho um noivo. Ela fala, não sei, depois eu ligo pra ele pra saber, mas ele vai ficar na cidade X até a quarta-feira, eu acho. Damião fala que Marta terá que contar o que é que tá acontecendo porque ele não tá entendendo nada e Marta diz que é melhor o pai não perguntar. Damião pede então pra que Marta permita que ele fique surpreso com uma união tão singular e a Marta, singular é uma palavra boa. E Damião fala que em algum momento a filha vai ter que contar as letras miúdas sobre o casamento. O querido tá bugando, né? Porque um dia a filha tá casada, na visão dele muito bem casada, no outro dia ela aparece falando que está apaixonada por uma mulher, que vai fazer de tudo pra ficar com essa mulher, que se ele quiser denunciá-la, que faça isso, mas que ela não vai se separar de Fina. E aí, do nada, ela aparece falando que vai se casar com Pelayo. Realmente, o Damião dá pra ficar muito confuso, mas confia na sua filha que vai dar tudo certo e a gente espera que dê tudo certo. Nisso, Tássio chega, Marta pergunta se ele tá precisando de alguma coisa e ele fala que não, que ele foi saber como o Andrés está, porque ele ficou sabendo sobre a prisão. E num tom bem seco, Marta fala que Andrés está bem, se é isso que preocupa Tássio. Tássio fala que se a família precisar de alguma coisa, ele está ali e a Marta diz que os advogados já estão cuidando do caso. Ela pede licença ao pai para poder sair e se ela pudesse, ela passaria em cima do Tássio e ainda furaria os olhos dele com o salto que ela tá usando, mas como ela é muito elegante, ela só passa assim do lado, ignorando totalmente a existência dele. No escritório, Dom Pedro já está lá perturbando o Joaquim por causa da Marta. Dom Pedro quer saber o que o Joaquim vai fazer com a nossa burguesa. Ele sugere para colocar Marta na gestão e na logística nas lojas da Península e Joaquim fala que não, porque aquele posto já está ocupado e as pessoas que estão nele não gostariam de sair do cargo. E Dom Pedro diz que ter Marta abrindo lojas na Espanha, ou seja, longe deles, facilitaria as coisas. Ele quer a Marta longe por toda a lei. Joaquim diz que ela já não é um problema, só que Dom Pedro fala que a Marta vai ofuscar Joaquim porque ela teve uma gestão muito boa. Muito boa não, ele falou ótima. E que Joaquim não tem experiência. Joaquim chama a Marta para conversar e depois de enrolar muito, porque nem pose de diretor ele tem, ele fala pra Marta que arrumou um cargo novo para ela. Ela ficará encarregada das relações comerciais da empresa dentro da Espanha. E Marta, eu estou recebendo as migalhas do cargo de diretora. E Joaquim fala que não, que aquele é um cargo muito importante. Fala que apesar de tudo, ele a admira e que Marta pode não acreditar, mas que ele tem apreço por ela. Apela para as memórias que eles compartilharam, pelo fato de eles terem sido criados juntos. Fala que aprendeu muito com a Marta enquanto ela estava na direção,
relação e que percebeu que eles trabalham bem juntos e que ele não quer fazer mal nenhum a ela. Mas a Marta não diz nada. Fina vai visitar a esposa no novo escritório, pergunta como ela está. Marta diz que está bem agora que Fina está ali com ela, mas ela se mostra insatisfeita com o ambiente. Fina tenta amenizar um pouco o clima, dizendo que quando a Marta colocar as coisas dela ali, ficará melhor, que Marta mostrará o quanto vale e que vai estar onde quiser estar, dentro ou fora da empresa. Marta então fala o quão custoso foi para ela conquistar o que ela tinha, se provar competente para o pai, superar os obstáculos que Jesus colocou para ela. Fina concorda com Marta e diz que é muito injusto. Marta conta que a doutora Luz vai embora do dispensário para sempre, depois que uma paciente morreu, e que isso para a sociedade pesa muito porque Luz é uma mulher. Fina diz que se ela e Marta tivessem dado ouvidos à sociedade, as duas nem teriam se aproximado. Marta fala que ela e Fina são um milagre, assim como o cargo que ela tinha. Ela continua desabafando sobre querer levar a empresa a outro nível, e Fina diz que Marta voltará ao cargo. A Marta fala: eu duvido muito. A empresa fracassou quando eu estava no comando. Fina a consola dizendo que Marta é um referente tanto para ela quanto para as mulheres que trabalham ali, que ela voltará à direção e que ela estará ali para a ver. Marta diz que espera que Fina esteja lá, porque precisa de Fina ao lado dela e que naquele momento ela não se sente capaz de nada se Fina não está ali. E as duas se abraçam. E as minhas considerações finais sobre esse semanário. Eu entendo muito o lado dos Merino. Eu acho que eles ainda estão fazendo pouco. Eles têm motivos o suficiente para quererem tomar toda a empresa para si. Acontece que mexeu com Marta, mexeu com Fina. E se mexeu com Mafin, mexeu com a gente. Aí fica complicado. Aí não tem como eu defender muito eles, entendeu? Uma das coisas que eu gostei nessa semana na novela é que a Marta e a Fina se chamaram de amor essa semana, mais do que elas se chamaram no ano passado todo, e é muito fofinho. Eu gosto sempre quando a Marta ou a Fina aparecem conversando sobre o relacionamento delas com outra pessoa, porque isso dá a sensação de que é natural, sabe? Que não tem medo e não tem porquê elas se esconderem, como por exemplo a Fina falando pra Cláudia que desde que ela está com a Marta, que ela sabe que a Marta é uma mulher leal e justa. Eu gosto desses momentos também. E no avance de segunda-feira, de hoje, no caso, não mostrou nada de Mafin. Talvez tenhamos pouquíssimas cenas, porque vai ficar girando tudo em torno dessa questão do Andrés. E é isso. Vamos, como sempre, aguardar as cenas dos próximos capítulos e que Mafin nos entregue alguma coisa de emocionante, não é mesmo? Mas se não entregar, eu estarei aqui no próximo semanário para comentar, ok? Então nós nos vemos no próximo vídeo. Uma boa semana para vocês e para mim. Um beijo e tchau!